Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos dando continuidade aí à nossa playlist da Saga dos Campeões Mundiais de Labordouné Magnus Carlsen e a gente tem uma partida hoje incrível aqui do jogador de Riga, também o Aron Nimzowitsch, da Letônia, da mesma origem ali do Mikhail Tal, né? De Riga. E ele é um dos pais aí do xadrez hipermoderno, né? O xadrez hipermoderno é o xadrez onde você controla o centro à distância, tá bom? Então fazendo ali fianquetos, jogando com peão do tipo C4 na abertura inglesa, com cavalo F3, G3, bispo G2. Aqui deixa eu mostrar no tabuleiro alguns exemplos, né? O sistema Berksi, acho que chama, que a pessoa joga com cavalo F3 e vai jogando aqui com bispo G2 e depois dá roque. Então esse aqui é um sistema hipermoderno, onde as brancas não vão imediatamente com peões no centro, mas tentam dominar aqui o centro diretamente com o cavalo e indiretamente com o bispo, tá bom? Então esse é um sistema hipermoderno. Há outros sistemas do tipo cavalo F3, D5 com C4, são sistemas hipermodernos, tá bom? São alguns exemplos aí, tá? Então o Nimzowitsch é o pai aí do xadrez hipermoderno, ele trouxe ideias fantásticas. O livro My System é um livro, meu sistema, né? Um livro praticamente obrigatório aí para os grandes mestres, para as pessoas que estão realmente estudando xadrez e querendo aprender, né? E aqui vale a pena mencionar, será que o Capablanca leu, né, as ideias do Nimzowitsch antes de jogar contra o Nimzowitsch? E vamos dar uma olhada nessa partida que ela é sensacional. Pessoal, antes de mais nada, só fazer um anúncio aqui, tá bom? Como eu havia anunciado quando eu comecei meus treinos com o grande mestre Evandro Barbosa, eu me sinto aqui no dever também de anunciar que que eu não sou mais... o grande mestre Evandro Barbosa não é mais meu treinador, tá bom, pessoal? Só explicando aqui rapidamente. Quando o grande mestre Evandro Barbosa me procurou no começo do ano, ele me pediu ajuda, ele queria começar um canal de xadrez no YouTube e tudo mais. Eu falei, claro, eu te ajudo. E ele falou, olha, como retribuição eu vou te dar aulas, aí eu vou te treinar. Eu falei, pô, que legal, eu vou jogar o Campeonato Brasileiro no meio do ano. Ele falou, pronto, vou te treinar aí pro Brasileiro e tudo mais. Eu, com o maior prazer do mundo, ajudei aí o Evandro na divulgação, comentei aí, né, fiz vídeos aí, comentei que ele era meu treinador e tudo mais. E fiquei muito feliz quando eu olhava lá o número de inscritos subindo dele e tudo mais. Às vezes em que eu citava ele, às vezes em que eu falava e direcionava as pessoas para o canal. Chegou a ter dia que bateu 2.000 inscrições a mais em um dia só e tudo mais. Eu fiquei muito feliz, realmente, muito satisfeito de poder ter ajudado aí o grande mestre Evandro Barbosa. Infelizmente ele só conseguiu me dar 2 aulas de janeiro para cá. O grande mestre Evandro é uma pessoa que tem realmente muitos compromissos, ele joga, né? Então ele tá toda hora viajando e tudo mais. E aí ficou difícil, ele falou, a gente tinha combinado sábado de manhã, né, as aulas, e ele não conseguiu num sábado, e aí foi postergando, não conseguiu cumprir com a questão aí das aulas, tá bom? E aí por conta disso, ficou por isso mesmo. Tá bom, é assim mesmo. Grande mestre Evandro, muito obrigado aí pela oportunidade aí de ajudar você aí no seu canal. E tá tudo certo, viu, cara? Tá tudo tranquilo, fique em paz. Pessoal, vamos dar uma olhada nessa partida aqui com o Nimzowitsch. O Nimzowitsch está de brancas jogando aí contra o Capablanca de negras. E vamos dar uma olhada aqui no cubano contra o jogador de Riga. O Nimzowitsch abre aqui com E4, C6 aqui pelo Capablanca, D4, D5. Olha aí, jogadores de Caro-Kann, já temos uma defesa Caro-Kann aí no tabuleiro. E5, e toda vez que essa variante do avanço acontece, os 2 lances principais aqui são bispo em F5 ou imediatamente C5. C5 vai ter que ser jogado uma hora ou outra nessa variante aqui da Caro-Kann para tentar enfraquecer aqui a base dessa cadeiazinha de peões aqui, né? Bispo F5 então foi jogado aqui pelo Capablanca. Bispo D3, bispo toma D3, dama toma D3 e aqui E6. Abrindo então para esse bispo poder jogar e querer jogar aqui com C5. Cavalo C3 foi jogado, dama B6, mais uma peça aqui apoiando nessa subida de C5. Cavalo aqui de G em E2, C5. E agora sim, esse lance aí, que toda vez que quem joga Caro-Kann aí, na variante do avanço, tem que preparar esse lance C5. É assim que joga, é assim que o Capablanca está nos ensinando a jogar, tá bom?
E é assim que é jogado atualmente, inclusive. D toma C5, bispo toma C5, roque, cavalo em E7, as pretas também precisam da roque, cavalo em A4, e agora atacando tanto o bispo quanto a dama. O Capablanca não está muito preocupado aí em fazer essa troca aí do cavalo pelo bispo. Dama C6, cavalo toma C5, dama toma C5, bispo E3. Com um tempo aí sobre a dama está atacada e ela volta para C7 com um ataque aqui sobre E5. Então com um tempo, né? As brancas jogam aqui o Ninzovic, parte com F4 e agora cavalo aqui em F5. Olha que lance interessante aqui do Capablanca, fazendo já uma pressão aqui no bispo de E3. Colocando esse cavalo numa melhor casa, segurando aqui essa casa de F5, que é importantíssimo não deixar as brancas jogarem F5, né? Elas estão querendo realmente abrir toda a posição aí para começar um ataque. Então cavalo F5, mais do que tudo, é um lance que impede aqui a subida ou descida, depende do ponto de vista, mas impede o avanço do peão aqui para F5, tá bom? C3 então, cavalo aqui C6, torre de A em D1, G6 mais uma vez aqui, olha só o Capablanca realmente fortalecendo a casa aqui de F5, preparando então para capturar o bispo. Muito interessante a gente ver como ele vai preparando tudo e não deixa, né, possibilidades para o Ninzovic começar algum ataque. G4 foi jogado e além de expulsar o cavalo, tá brigando aí por F5, cavalo toma em E3, dama toma em E3. Vale dizer que G4 cria fraquezas aí permanentes, né? Uma vez que o peão avança, ele nunca mais pode voltar, né? Então fraquezas permanentes aqui em H3 e F3 foram criadas. E vamos ver como é que o Capablanca vai tirar proveito disso, né? Ele parte imediatamente com H5, então não se preocupando com o seu rei aí por enquanto. E aqui o Ninzovic prefere não abrir a posição e joga com G5. E agora o Capablanca, com a ala do rei fechada e o centro fechado, decide que é hora de dar roque e partir para um ataque na ala da dama. Olha que bacana essa estratégia aqui do Capablanca, né? Então não tem mais realmente muitas possibilidades de abrir aqui essa posição. Tá tudo fechado. Vamos para a ala da dama. Cavalo D4 e aqui o lance dama B6, colocando então uma cravada aqui. Esse cavalo não pode sair daí. Torre em F2, pelo menos fechando aqui a diagonal do rei, né? E também defendendo aqui o peão de B2. A partida seguiu com torre de F em C8, A3, torre aqui em C7, e agora o Capablanca está ameaçando aí passar outra torre, dobrar as torres, enfim, ele vai melhorando aí as suas peças, né? Torre D3 foi jogado, e aqui o bonito lance cavalo em A5 aqui pelo Capablanca. Esse lance aqui tá ameaçando já um cavalo C4, atacando a dama, atacando o peão. Mas mais do que isso, ele dá licença aqui para essa torre poder jogar também se ela quiser. Porque aqui o cavalo tá tapando, né? Ó, vamos ver. Aqui o cavalo tá tapando essa torre. Ao jogar cavalo em A5, além dessas ameaças aqui que a gente falou, também tem a possibilidade da torre passar e depois, quem sabe, o cavalo voltar e fazer uma pressão maior aqui em D4, né? A torre 2 foi jogado, a torre aqui em E8... E esse lance é um lance curioso aqui pelo Capablanca. Não sei quais as ideias que ele tinha aqui. Não sei se tá esperando para ver o que o Ninzovic vai jogar, né? Então curioso esse lance aí. Torre E8. Rei G2 foi jogado. Cavalo C6. A torre aqui de E em D2. Torre de E em C8. A torre veio desculpem. Veio para E e agora voltou para C. Torre E2. Eu acho que tá um ali tateando, né? Os dois estão tateando ali, estão vendo o que acontece, né? Cavalo E7, a torre aqui de E em D2, torre C4, agora sim passou a torre, a dama aqui em H3, rei G7, e aqui já prevendo, né, possíveis aqui ataques com F5 e tudo mais. Então rei G7, se por acaso, né, ele tiver que jogar F5, troca, no bom sentido, claro, e cair em H5, pelo menos ele consegue passar a torre, né? Então rei G7 com ideias de poder passar a torre se precisar no futuro. Muito bom. A torre em F2, A5 foi jogado, torre E2, e aqui o Capablanca vai pouco a pouco melhorando aí a sua posição. Agora sim, o preparado lance cavalo em F5. Cavalo em F5, G também em F5, e aí aquela posição que agora a gente entende melhor ali o rei G7, né? Agora, se as brancas por acaso capturarem, aqui não foi o lance jogado, as pretas podem jogar com torre H8 e terão um excelente jogo aqui. A dama está atacada, teria que voltar para F3, e aí torre H4,
Um excelente ataque aqui para as negras. Muito provavelmente as negras estão numa posição de vantagem aqui, tá bom? Por exemplo, dama F2, torre G4 cheque, ó, torre cobre, dama toma e torre toma. Seria um final aqui interessante para as negras, tá bom? Então por isso que depois de G toma F5, Nizovic não permitiu toda essa iniciativa aí do Capablanca e continuou com dama F3. E agora rei G6, olha só, tudo fechado de novo na ala do rei no centro. E mais uma vez o Capablanca está livre para poder continuar ali fazendo suas melhorias na ala da dama. A partida segue com torre de E em D2, torre E4, olha aí o Capablanca se infiltrando na posição do Nizovic. A torre D4, torre C4, a dama em F2 foi jogado e agora essa dama aqui está na mesma diagonal dessa dama, né? Algumas coisas perigosas aí podem acontecer. Então primeiro aqui com dama B5 foi jogado, tirando a dama da mesma diagonal. A rei G3 e aqui vale dizer que talvez torre toma em E4 talvez fosse um lance um pouco mais preciso aí na posição. As pretas poderiam ficar muito melhor ainda, mas teria sido provavelmente uma continuação que ofereceria mais resistência na partida. Com rei G3 a partida seguiu com torre de C toma D4, C toma D4 e aqui o bonito lance dama C4. Essa dama agora dominando a coluna C, vai querer se infiltrar aqui. E olha que estratégia bonita aqui, a gente vai ver o que o Capablanca está aprontando aqui com dama C4. Rei G2, B5, olha como o Capablanca pouco a pouco vai com calma, melhorando a posição das suas peças. Essa aqui é uma beleza, uma joia posicional aqui do Capablanca. A rei G1 foi jogado, B4, A toma B4, A toma B4, rei G2, as brancas não conseguem um plano aí, né, na posição. Dama C1, e agora sim o Capablanca vai mais uma vez aí infiltrando as suas peças. A dama C1 restringindo, agora o rei aqui não pode mais ficar voltando para essas casas. E algumas ameaças já começam a surgir aí na posição, né? Rei G3 foi jogado e agora o bonito lance dama em H1. Passou primeiro a dama antes de subir a torre. E agora as coisas começam a ficar complicadas aqui para o Nizovic. Pouco a pouco o Capablanca vai melhorando a sua posição. O material ainda é igual, mas a posição do Capablanca já está realmente fantástica aqui. A torre D3 foi jogado, torre E1, a torre aqui em F3, torre D1, e esse lance fazendo uma pressão aqui em D4, escravizando a dama, a B3, e agora o lance jogado aqui pelo Capablanca. É um belíssimo de um lance, ele compreende perfeitamente o que está acontecendo aqui na posição, e ele faz o lance torre C1. Aparentemente esse lance não faz muita coisa, mas agora as brancas estão praticamente em zug-zwang aí nessa posição, tá bom? Olha só, por exemplo, tá? Vamos ver algumas possíveis continuações aqui, ó. Vamos falar aí se as brancas jogarem dama E2, por exemplo, um lance. Aí as negras podem jogar dama G1 cheque, dama G2 e aí dama toma D4 e já estão muito melhores na posição, muito provavelmente um final ganho. E se depois de torre C1 jogar torre D3, por exemplo? Aí simplesmente qualquer lance aí. Torre C3 é muito forte. Depois de dama E2, por exemplo, dama E4. E agora fazendo um ataque duplo aqui nessa torre. As brancas seriam obrigadas aí a trocarem. Dama toma em E4, F toma em E4. A torre não tem como fugir daí, ela está cravada, né? E ela está atacada pelo peão, ela tem que capturar em C3. E depois de torre toma C3, B toma C3. O rei não chega, né? Olha a regra do quadrado aqui. A gente traça a diagonal e faz um quadrado, o rei não consegue chegar. Mesmo sendo vez das brancas, ela vai jogar o rei aqui e está fora do quadrado. E aí, como é vez das pretas e o rei está fora do quadrado, o peão promove, né? Então, muito interessante essa posição aqui de zug-zwang. Depois de torre C1, tá? Não tem o que realmente jogar. E a partida seguiu com torre E3. E agora, depois de torre F1, essa dama aí está atacada. E nessa posição, então, o Nizovic abandonou a partida, gente. Olha só, por quê, né? Aqui não dá pra continuar. Por exemplo, dama C2, só dando um exemplo. Simplesmente dama G1, cheque. Esse cheque também atacando a torre. E aí não dá mais para salvar essa torre, né? Dama G2, dama toma em E3, cheque. Dama F3, enfim. Aqui é a sequência de cheque mate, né? Tá? Então realmente uma posição muito interessante depois de torre C1. Torre E3 e torre F1. Aqui o Nizovic abandonou a partida.
Vale dizer que o material tá igual no tabuleiro, mas a posição é destruidora. Por isso, uma pérola, uma joia do xadrez posicional aqui no tabuleiro, né? O Ninzovic, um excelente jogador, também um dos grandes nomes aí da história do xadrez, e o Capablanca com toda a sua maestria, toda a sua genialidade aqui, considerado aí por muitos como talvez o melhor jogador de xadrez da história, né? Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da partida. A gente segue com a nossa playlist. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí a todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!